Pode, Senhor, queridos. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender concernente a Tua palavra. Seja com o nosso instrutor, aguça, Senhor, os nossos ouvidos, nos dá sabedoria, Senhor, para entendimento e compreensão, Senhor, desse estudo. É o que pedimos e já te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Hoje estaremos estudando a nossa quarta lição, né? Mas só a gente, sem olhar para o estilo, a gente recapitulando, qual foi a nossa primeira lição que nós estudamos? Qual foi? Chamado, para nós identificarmos o chamado, se estamos dentro do chamado, como foi o nosso chamado. Então, a aula do chamado ela foi muito clara. Eu acho que a gente conseguimos identificar e entender. A segunda aula foi a ética. Entendemos como é que é a ética do presbítero da Assembleia de Deus, né? E a segunda aula, a terceira aula que foi a passada, a doutrina pentecostal, onde falamos sobre a doutrina pentecostal. E hoje, sem olhar na apostila, qual é a lição? Então vamos lá. A quarta aula, ela tem como objetivo, vamos trabalhar dentro do objetivo dessa aula, é ensinar que a oração e a consagração não são opcional, mas é a base do ministério do presbítero. Um presbítero que não ora perde a autoridade espiritual e se torna apenas um administrador. Então, vamos estar repetindo, né, o objetivo da aula. É ensinar que a oração e a consagração não são opcionais. Tá? Não é uma opção para quem deseja ser um presbítero. Na verdade, não é uma opção para quem quer ser um evangélico, sem ser um cristão. Não é uma opção. Mas para quem entendeu que tem um chamado, para quem entendeu que é a doutrina pentecostal e para quem entendeu do que é ter uma ética de um presbítero da igreja, ele sabe que essas coisas, que é ensinar que a oração e a consagração não são opcionais. Ela é uma obrigação na nossa vida. Ela é uma obrigação na nossa vida. E porque se nós não tivermos, vamos tornar apenas um administrador. A introdução ela vem assim. O ministério cristão exige mais do que conhecimento, exige vida no altar. A Assembleia de Deus é marcada por obreiros de oração e jejum. O presbítero precisa ser reconhecido como homem de oração, não apenas de discurso. Exemplo, a igreja primitiva priorizava a oração. Atos 6, 4. Abre aí Atos 6, 4, para a gente entendermos por que o presbítero, os apóstolos, ela tinha a oração e priorizava a oração e a palavra. Então, aí que se surge a necessidade. Leia 6,4. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Então, aqui eles entendem o quê? Eles precisavam, com o crescimento da igreja, de se dedicar o tempo que tinha na oração e na palavra. Então eles levantam diáconos para suprir a necessidade da igreja e eles privar o tempo que sobra para implementar em oração e para implementar na palavra. Então foi essa a necessidade. Então eles priorizavam a oração e a palavra. Então nós devemos entender que o presbítero, ele precisa ter essa prioridade na vida dele. Se dedicar à oração, à consagração e à palavra. Não adianta também ter só a palavra. Não adianta aquele cara ser muito conhecedor de tudo, né, ter um conhecimento muito grande, mas para quando ele passa aquela mensagem, parece que é uma semente vazia, uma semente que ela está oca. Ele está jogando as sementes, mas ela parece que ela está sem vida. Então, ele precisa ter uma vida de oração, uma vida de consagração, para aquilo que ele está falando
ter um efeito na vida da pessoa, porque isso não é só palavra. Então ele precisa ter essa autoridade espiritual também sobre a sua vida. E o texto nos mostra que eles, em Atos 6, eles, naqueles dias, crescendo os números dos discípulos, a expansão da igreja traz um desafio. Não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos a mesa. A prioridade apostólica é a oração e a palavra. Então, abrindo para nós que estamos aqui, alguns que estão se preparando a um futuro presbitério, outros que já estão exercendo, a nossa prioridade, ainda que fazemos outras atividades dentro da igreja, por necessidade, fazemos outras atividades, se preenchemos, mas nós devemos tomar muito cuidado se nós não estamos desviando do nosso chamado principal. A prioridade é a palavra e a oração. E às vezes a gente se preenche tanto, e eu falo por mim mesmo que às vezes eu tenho que tomar esse cuidado, porque às vezes eu estou tão atarefado de algumas coisas administrativas da igreja que às vezes me falta tempo para mim com Deus. Às vezes eu sirvo tanto, posso servir tanto a igreja fisicamente e eu deixar de estar me alimentando espiritualmente. Então os apóstolos falam, para mim, não dá para mim, eu ter que ir lá atender. Vai ter diáconos, vai ter pessoas que vão fazer esse serviço e nós precisamos priorizar em oração. E eu fui buscar alguns contextos da igreja primitiva e se nós formos entender algumas coisas que vêm acontecendo na mudança de tempo, de século, a palavra nos garante que o mesmo Deus de ontem, o ontem vamos levar do princípio, ele nos garante que ele é o mesmo Deus de hoje, sim ou não? Alguém tem dúvida? Oi? Então, a palavra nos garante que ele é o mesmo. E aí alguém vai falar o seguinte, Alan, mas hoje tem o pecado, a frieza, ela é muito grande. Vocês conseguem perceber que você lendo a palavra, você consegue ver feitos que aconteciam que hoje praticamente eles mudaram? E eu não preciso ir muito longe. Vamos esquecer então agora a igreja primitiva. Amém? Vamos esquecer. Vamos voltar a 1911. Vamos estar falando só da Assembleia de Deus. Vamos esquecer outras denominações, vamos falar sobre a Assembleia de Deus. 1911. De 1911 para cá, para 2025, o que é que mudou? Deus deu uma mudada? Deus deu uma mudada? Não, Deus não. Deus não mudou. Então nós temos certeza que Deus mudou. O que é que mudou? Mas aí agora tudo bem. Vamos entender que as pessoas não querem nada com Deus. Bom, mas agora vamos entrar para a vida daquelas pessoas que eram os presbíteros, que eram os diáconos, que eram as irmãs do círculo de oração. A nossa vida, eu sei que vai se preenchendo de outras coisas, nós somos mais ocupados, mas a nossa vida está parecida com a deles? Será que nós também não criamos outras prioridades? Que eles, às vezes, tinham prioridade era Cristo. Eles olhavam assim na fotografia, assim, hoje parece que a gente tem um leque maior. Nós temos um leque maior e nós temos muitas prioridades. Então, o nível de renúncia que esses homens tinham faz toda a diferença na vida deles. E nós vamos estar falando aqui sobre alguns homens que fizeram renúncia na vida deles, e você vê como é que o ministério deles era, e eles falam que era pela renúncia do que eles viviam. Pela renúncia que eles viviam. E nunca foi pelo que eles faziam. O que eles faziam era o resultado da renúncia que eles faziam. Então, às vezes, víamos feitos de homens fazendo algo, milagre, homens quando pregavam, pessoas aceitavam Jesus em massa, pessoas chorando, aquele avivamento que se via, mas a gente só vê o avivamento. Quando você para e começa a estudar
como é que aquilo acontecia, o Deus que estava lá é o mesmo Deus que ele está hoje. O problema todo, aí eu trago para mim, eu falo de mim, é que talvez eu não estou disposto a viver o nível de renúncia que eles viveram, mas eu quero viver o mesmo nível de milagre. E vou te falar, não tem como viver o mesmo, não tem como ser o mesmo canal que aqueles homens são sem passar pelo nível de renúncia que eles passaram. Então não adianta, não adianta. O que a gente precisa é pegar e se pautar na palavra, ter uma vida de oração, de jejum, de consagração, buscar cada vez. Porque quanto mais você renuncia você mesmo, mais você vai. Vamos deixar bem claro: quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, eu abro um espaço para me ser cheio de Deus. Vocês conseguem entender que quanto mais eu me esvazio, eu abro um espaço para me ser cheio de Deus. Então, às vezes, hoje eu estou muito cheio de mim mesmo, e às vezes não sobra um espaço para Deus. Não sobra um espaço para Deus. Não sobra um espaço para o Espírito Santo nos moldar. A gente está tão atarefado, e eu vou estar aqui falando sobre algumas situações para que a gente venha avançar. A igreja primitiva era um modelo de oração, né? Como nós já vimos aqui em Atos 6,4, resume na essência do ministério apostólico. E nós perseveramos na oração do ministério. Os apóstolos entenderam que a prioridade é o relacionamento com Deus. Quando a liderança se distrai apenas com demandas administrativas, a presença de Deus se retira da rotina eclesiástica. Então, o que eu estava falando anteriormente? Às vezes nós temos que tomar cuidado que às vezes a gente se prioriza tanto o relacionamento eclesiástico com a igreja, de tratar da igreja, das coisas, da necessidade da igreja, fisicamente, de cuidar, temos obra, temos isso, temos que atender a irmã, temos que atender o irmão, conversa com um, tem que resolver um problema, e às vezes, mas eu estou fazendo para Deus, mas você não está se relacionando com ele, você se ocupa de tantas coisas administrativas que às vezes se demanda, que o teu relacionamento com Deus ele vai diminuindo. Então nós devemos tomar cuidado de não nos tornarmos apenas administrativos e deixarmos de sermos um homem de Deus. Antes de tudo, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de Deus na nossa vida, e depois nós vamos fazer as necessidades da igreja, porque senão nós vamos nos tornar pessoas administrativas. Sim? Então, nós precisamos, né, isso que eu levei a falar, por exemplo, eu já fui secretário da igreja, durante 8, 9 anos, fiquei lá na secretaria da igreja. A pior parte espiritual da minha vida foi o período que eu estava servindo a secretaria na época da igreja. Se você não tomar cuidado, a secretaria ela te mata. Porque você fica preso, mas você não está trabalhando para Deus, tá? Mas você precisa se alimentar. Entenda-se bem. Você pode ser um cozinheiro num restaurante que faz comida todo dia para 3.000 pessoas. Tu pode fazer comida para 3.000 pessoas, mas se você não sentar para comer, não vai fome. Independente para quantas pessoas tu faz comida. Entendeu? Então você tem que se alimentar. É o que a gente fala. Deu 8 horas, fecha a secretaria, tenta tirar a oferta até 8 horas. Para quê? Para sentar. Ainda que não conseguiu cantar, mas você conseguiu ouvir uma palavra. Às vezes eu tento correr alguma coisa, pelo menos na palavra, você sento mais. Pelo menos na palavra, não vou tentar ficar. Tem dia que é complicado, mas nós devemos ter esse cuidado. Então, às vezes, nós devemos ter cuidado, às vezes, cuidar de todo mundo. Cuidar de todo mundo que está precisando, e às vezes esquecemos de cuidar da gente mesmo. Então, nós precisamos nos alimentarmos, nós precisamos estar voltados a um momento de adoração, a um momento de entrega, a um momento de receber também, aquele momento de estar com Deus, porque senão nós vamos também, o trabalho ele pode nos esfriar de uma forma que às vezes a gente nem percebe. Quando você vai ver, você já está fraco. Então nós devemos sim ajudar em tudo que a igreja precisa, mas com esse cuidado de não perder a nossa essência. Na Assembleia de Deus, essa prática se tornou marca registrada. Vigília, círculo de oração, consagrações, sempre foram ferramentas de fogo espiritual.
É isso que mantém a igreja viva, separada e avivada. Mas é uma coisa que você tem visto que tem sumido das igrejas. Vigília, certo? Aí, vigília. Aí o povo já não tem pique para uma vigília. Aí vamos para mini vigília. Mas nem mini vigília o pessoal quer mais. Nem mini vigília quer mais. E nem todo mundo também tenha o preparo para conduzir uma mini vigília até meia-noite. Às vezes conversa bem, daqui a pouco esfriou no meio do caminho. Ó, eu me lembro que quando chegava na igreja antigamente, a igreja chegava, normalmente a pessoa dobrava o joelho, tirava 15, 20 minutos de joelho. Se o pastor começava a botar todo o culto, 7h30, de 7 a 7h30, oração de joelho, você sabe que hora a pessoa vai chegar? Depois de 7h30. As pessoas não têm, não buscam esse relacionamento. E faz com você, que não vai ser só membro não, vai ser obreiro também, que vai chegar depois de 7h30. Porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade para ajoelhar, tem problema no joelho, eu sei, mas quem quer orar, ora sentado, ora em pé, mas para lá não. Eu sei que o radar não consegue dobrar o joelho, mas está orando em pé, está orando sentado, mas está orando. Então, assim, as pessoas não querem, não buscam. E isso é tudo que faz aquela diferença que nós estávamos falando. Então, a gente consegue ver hoje a igreja se esfriando, porque o que manteria o fogo aceso eram essas coisas. Você fala, por exemplo, marca uma consagração. Marca uma consagração. Ó, o pastor fez uma convocação para sábado. Fez uma convocação para sábado as pessoas estarem aqui orando pelo Rio de Janeiro. Sábado. Vamos orar pelo Rio de Janeiro. Convocou todo mundo. Quantos vieram? Chutam mais ou menos assim. Quantas pessoas estavam? 20. Oi? 20. 20, né? Quantos? Mais ou menos. Você acha assim? 20, mais ou menos. Veio nessa. Veio a Rose, que veio trazer ele, que é minha esposa, a Manusa, que trabalha no quebra igreja, e ele. Meu Deus. 3 pessoas. Você acha que tem alguém? Mas eu sei que tem gente trabalhando, sabe complicado? Tá. Poderia ter marcado até um domingo, já era Santa Ceia, já fazer uma consagração, uma oração junto, tá? Ok. Mas mesmo se tivesse feito, quando a gente faz, quantos vem mais ou menos? Uns 10, 15, contando que já é misturado uma orquestra junto. As pessoas estão ocupadas. Eu não estou falando que as pessoas não vêm porque estavam em casa à toa, mas a renúncia e a prioridade. Por exemplo, tem um trabalho para mim fazer. Esse trabalho dá para mim trocar ele por dia? Não, posso fazer na segunda vez e nesse domingo? Porque eu tenho um compromisso que para mim ele é prioridade. Né? Mas se não tiver, ok, eu vou ter que estar lá, porque cada um paga as suas contas, sabe qual é a responsabilidade que tem. Mas tem pessoas que podem trocar. Não vou não. Mas as pessoas às vezes usam aquele artifício para não ir, porque não tem o desejo de ir. Porque quando tu quer, quando tu tem desejo, tu vai. Meu irmão, quer ver? Todo mundo aqui já foi jovem. Quando saía para namorar, para a casa da namorada, estava chovendo. Não vou hoje não, está chovendo. Não ia não? Pode, meu irmão. Vai! Eu saía do Parque Eldorado, pegava uma bicicleta, 2 quilômetros, amarrava em Santa Cruz, pegava um ônibus, soltava na bicicleta, pegava uma bicicleta, ou vinha a pé, chegava ali, passava perto do vazio, saía na barra, lá, botava uma sacola para chegar. 9 horas para tomar. Aí fui embora. Pegava aqui, chegava no Parque Eldorado, 2 horas, tinha gente que me ligava. Não perdeu com o tiro, tá bravo aqui, estão matando. Meu irmão, tu enfrenta tiro, passa no meio de qualquer lugar, tu avança, tu vai. Agora, tem um ponto aqui, irmão, estou cansado. É o que eu estou falando, o que eu estou tentando dizer? A falta de prioridade. O que é prioridade, você se esforça e faz. Quando você tem a prioridade de dar um presente para o filho, você se aperta, faz isso. Eu não quero meu filho, eu tenho que dar. Porque você tem prioridade com aquilo. Quando a gente deixa de ter as coisas de Deus como prioridade, você é uma desculpa. E qualquer coisa você coloca no lugar e preencheu. Então, nós precisamos ser essa coluna diferencial dentro da igreja. Aí as pessoas têm que ver, nós cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos que ser as pessoas que somos coluna espiritual, coluna moral, como nós aprendemos, nós temos que ser os primeiros a chegar, os últimos a sair, nós temos que ser aquelas pessoas que dão exemplo para a igreja, e a igreja tem que ver.
além de ter um conhecimento na palavra, mas cheio de Deus, né? E aqui, nós estamos falando, então a Assembleia de Deus ela foi conhecida dentro dessas questões. O fogo que tinha dentro da Igreja Assembleia de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, que fazia o diferencial na Igreja Assembleia. Nunca foi, olha só, não se entenda isso, nunca foi a qualidade de ensino doutrinário. Assim, poxa, a Igreja Assembleia de Deus tem hoje, né, tem ótimos pregadores espalhados na Assembleia de Deus em qualquer lugar. Estudaram muito, pensaram muito, e tem muito. Mas antigamente tinha pessoa que mal sabia falar. Ponto. Mas eram cheios de Deus. Então eram cheios de Deus. Então quando o cara estava falando, ele não tinha muito conhecimento, mas quando ele botava a mão para orar, as pessoas procuravam, irmão, ora por mim. Quantas pessoas aqui que já foram para a casa de alguma irmã para receber uma oração da irmã? Agora eu faço pergunta, aquela irmã tinha teologia? Aquela irmã que rapaz, quando aquela irmã fala diz, a irmã fala hebraico, grego, a irmã conhece? Não, eles iam lá porque entendiam que ela era cheia de Deus. Então essa é o diferencial hoje. Mas esse cheio de Deus é simplesmente assim, porque Deus achou graça, eu vou te encher. Não, é porque ela tem uma vida de busca. Se você for conversar com ela, ela vai falar, às vezes acordo 4 horas da manhã, dobro meu joelho, quando é 9 horas da manhã, eu estou levantando. Aí a senhora fala o tempo todo com Deus, fala. Aí o que acontece? Só que eu quero aquilo que ela tem, só que eu não quero pagar o preço que ela paga. Então, deixa eu perguntar aqui, quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Todo mundo. Quem quer levantar a mão quando impor sobre uma pessoa ser curada? Quem não tem esse desejo? Faz desse dom, Deus dá esse dom de impor a mão sobre o enfermo e curar. Fala, irmão, quem não queria ter esse dom de curar? Ser usado por Deus para curar? Mas depois de falar, para pagar o preço para ter esse dom, às vezes precisa um pouco mais. E às vezes esse nível de renúncia que a gente não vai querer pagar o preço para conseguir ter isso. Então, a vida de oração do presbítero. A oração do presbítero deve ter 3 dimensões principais. Oração pessoal, comunhão, tempo diário só com Deus. E no secreto que Deus renova o vaso. Mateus 6. Mas tu, quando orares, entra nos teus aposentos, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está no secreto. 2. Oração intercessora, serviço espiritual. O presbítero é chamado para interceder pela igreja, pelos enfermos e pela liderança, pela cidade. Ezequiel 22:30. Busquei um homem que estivesse tampando o muro e achei o presbítero, esse homem, na brecha. Então, nós temos que ser esse homem que estamos na brecha, tampando as dificuldades da igreja. Porque às vezes Deus nos mostra, às vezes a gente consegue enxergar a dificuldade que tem a igreja. Qual é o meu primeiro passo? Ir para a brecha. Como é que eu tampo? É oração. Foi chamado para quê? Para orar, para interceder, para cobrir a liderança. Porque às vezes o nosso pastor, ele está ali, mas ele precisa de oração, ele precisa de uma intercessão. Cabe quem? Nós temos que ser vistos como homem de intercessão. É que eu falo, as irmãs de intercessão da igreja. Cadê os homens de intercessão? Esse papel é só das irmãs? Os homens também podem ser da intercessão, não pode? Mas por que as irmãs são vistas como intercessão e os homens não? Vocês já pararam para observar isso? Isso é um novo costume para a igreja. Eu acho que as irmãs têm mais tempo. As irmãs têm mais tempo. É um novo costume para a igreja. Eu só estou provocando mesmo, mas olha só, só estou provocando, mas raciocina você. Agora, quem aqui diante de Deus aqui, pegando a fala do irmão Cristiano, quem aqui diante de Deus fala assim, Senhor, fala assim, ora assim, Senhor, tem a coragem de orar assim, Senhor, eu só não te busco mais, o Senhor sabe, para mim falta tempo. Quem consegue orar assim? Fala. Você ora assim, você só não busca Deus e falta tempo? Então você está buscando Ele muito. E não tem tempo para buscar Ele? Não, me falta tempo para buscar mais, porque Não. toda busca é pouco. Não. Peraí. O que te falta hoje, está te faltando tempo para buscar Deus? Sempre
falta. A verdade é que a gente se ocupa tanto, Não. no final é que a gente vai buscar ele. Não, peraí. Você ainda não conseguiu entender. O que acontece? Todo mundo aqui tem 24 horas. Sim, sim. Ninguém aqui tem 23, 22, 20. O grande caso é o seguinte: a gente nos ocupa. Não administramos o tempo. O nosso tempo com várias coisas, que no final daquelas coisas, o meu Falta tempo, eu tenho tempo para isso, eu tenho tempo para aquilo, eu tenho tempo para isso, eu tenho tempo para aquilo. No final, Senhor, tu sabe que não deu tempo. Né? Então, mas aí, tu quer estar. Mas ora assim com ele, fala, Senhor, me mostra onde eu posso arrumar esse tempo, porque ele vai te mostrar. Aí você vai falar, só que você tem que abrir mão disso, tem que abrir mão das mãos para mim. Aí você vai falar, pô, então eu já estou entendendo o que eu tenho que tirar da minha vida. Porque, irmão, falta de tempo não vai ser desculpa para ninguém aqui. Que vai falar, pô, eu não buscarei porque não tem tempo. O que eu tenho que fazer é o seguinte, administrar o meu tempo para me ter tempo para dedicar a Deus. Porque senão, vai faltar tempo mesmo. Se você tem pessoas aqui que ele é tão ocupado, se ele pudesse ter um dia de 28 horas, daí ia faltar tempo para resolver o problema dele. Né? Às vezes eu vou te falar o seguinte, precisava de uma dose feminina. Porque mulher às vezes consegue resolver 3 coisas ao mesmo tempo. Porra, ele foca numa, foca na outra, foca. Quando ele vai terminando, vai fazendo. A mulher faz uma, faz 2, faz 3 ao mesmo tempo. Mas a gente às vezes realmente administramos o nosso tempo mal. Mas precisamos, né? É aquela mulher que está aqui fazendo, dando uma mão, empurrando o outro com o pé, mexendo no fogão, e vai fazer. O homem é uma coisa se bobear, deixa quem mais coisa no fogão. Mas a gente precisa administrar o nosso tempo para quê? Porque nós fomos chamados, separados, consagrados à nossa vida a Deus. Consagrado significa o quê? Separado. Se nós vamos separados, nós precisamos ter o nosso momento com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus para podermos ter essa comunhão. Né? E a oração ministerial. Né? Essa oração ministerial, antes de tomar decisões ao servir o altar, o presbítero precisa buscar a direção de Deus. Atos 13:2, servir ele ao Senhor e jejuando disse ao Espírito Santo. Né? Conclusão, o presbítero que ora mantém o azeite aceso. A sua autoridade espiritual é reconhecida pelos céus e pelos homens. Existem algumas denominações, mas eu falei que a gente não ia falar da Assembleia de Deus. Mas eu creio que a Assembleia de Deus também tem esse costume. Por exemplo, se o culto começa às 7 horas, normalmente os obreiros às vezes já estavam de joelho dobrado desde 6h30, 6 horas, de joelho dobrado. Antes do culto começar, já estavam de joelho dobrado. Já estavam acendendo o altar antes da igreja chegar. Talvez alguém já pegou essa época. Pegou essa época, irmão Zé, pegou, algumas pessoas pegaram. Aí a gente fala assim, e hoje? 7h10, 7h15, vai chegando. Aí, então, a gente vai falar, mas aí o tempo mudou. O Deus, ele é o mesmo. Nós mudamos. Nós achamos, não, mas não tem problema, pode começar o culto agora às 7 horas, já começamos, já chega em cima da hora, né? Já chega se arrumando atrasado. Eu creio que o atraso acontece na vida de todo mundo, e esporadicamente isso acontece, ponto, acabou. Mas se aquilo não vai ser, eu criar minha rotina, ser isso, não tem como. Tu pode até tentar ali, mas você não adianta. Se você não voltar a tua vida para Deus, né, eu vou tentar chegar lá, não vou chegar aqui na matéria que eu quero falar, de dar exemplo para vocês de homens, o que eles faziam e o que acontecia. E eles vão falando, a vida de renúncia, de oração e jejum. Oração, consagração e jejum. O resultado de tudo que eles faziam estava lá, em oração. Mas não foi, nenhum deles falou que não foi no curso que eu estudei de teologia em tal lugar. Foi porque eu aprendi com o Antônio Gilberto que me ensinou como ganhar. Não! Apesar de muitos deles terem formado em teologia, e alguns chegaram doutores, advogados, tinham formações seculares, homens inteligentes, mas nenhum deles atribuiu essas coisas. Atribuía a jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Jesus, quando ele ia tomar decisões, ele ia para onde? Jejuava e orava. Jejuava e orava. Todo mundo. Só que essas coisas estão ficando escassas. Não vou perguntar, mas só raciocínio. Qual foi o último jejum que tu fez? Ah, eu fiz essa semana, irmão. Fui fazer endoscopia. Então esse não serviu. Tu fez para fazer o exame. Faz o jejum com propósito
faz jejum de comida, deveria fazer do celular. Não, é porque se Jesus estivesse hoje, né, na época não existia, então é básico que nós temos. Mas o jejum, o que é? É tudo aquilo que está te falando, assim, que você vai se apartar, que você sente falta. Porque eu vou te falar, tem pessoas que têm um apetite de urso, né? Que ele não consegue ficar, quer ficar doido, comida passa mal, se ficar. A pessoa que se segura de boa. Tem pessoas que não lembram ele que ele não comeu, a minha esposa pode falar, tem que comer, cara. Não comi não. Assim, se bobear, ele passa o dia todo e não comeu nada. Mas tem pessoas que, e sem fazer jejum, estou falando tudo normal. Só que tem pessoas que o metabolismo dele, aí já é, aí que eu estou falando que assim, para algumas pessoas ele é mais sacrificante, para outros não. E outra coisa também, eu entendo que tem pessoas às vezes que já adquiriram uma idade, e assim, a idade às vezes trouxe alguma patologia para ele, e ele não pode ficar sem comer, não pode. Tudo isso a gente entende, Deus entende, sabe? Mas assim, dentro do possível, por exemplo, talvez eu conseguiria ficar 24 horas sem comer, certo? E eu consegui até mais de 24 horas, eu consegui ficar 36, mas o presbítero Adário ele só conseguiu ficar 12. Não vou falar que minhas 24 horas foi melhor do que as 12 dele, porque Deus conhece a limitação dele e essas 12 horas foi um sacrifício que ele fez e ele entregou. Então não estou falando de tempo de hora, mas em termos pelo menos de separação mesmo, né? De separação mesmo. Eu vou me separar, eu vou, como você falou, de redes sociais, eu vou me distanciar, chego em casa, vou desligar o telefone, não vou atender ninguém. E se alguém quiser, vai ligar para alguém para me dar um recado sobre alguma coisa. Hoje eu vou tirar esse período aqui de comunhão com Deus, vou até essa manhã aqui, não atendo ninguém, vou aqui ler aqui a palavra, vou meditar e vou esquecer o telefone. Porque realmente hoje o telefone ele toma muito tempo, aí no final das contas ele E faz a alma da pessoa está naquilo, ele se morde quando ele olha para o celular. Não, assim, a gente precisa realmente. Então aqui, a consagração e separação e santificação. A palavra consagrar vem do latim consagrare, que significa tornar sagrado ou separar para Deus. Então, quando a gente estamos nos consagrando, né, a separação significa a consagração de separar para Deus. Né? Logo que consagrado não é apenas receber imposição de mão, mas viver continuamente a santidade e renúncia. 3 princípios de consagração. 3 princípios de consagração. 1. Separação do pecado. 2 Coríntios 6,17. Sai do meio deles e apartai-os, diz o Senhor. 2. Renovação diária. Romanos 12:1. Apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 3. Entrega total. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Alguns requisitos, né? Vim após mim, né? Cristo. Só um motivo. Jesus ele fala que quem quiser ir após ele tem que se negar a si mesmo. Que alguém tem que se negar a si mesmo. E negar-se a si mesmo, a gente vai renunciar a muitas coisas que a gente às vezes não quer abrir mão, mas a gente quer viver a vida, ter autoridade, sem ter renúncia. E sem renúncia, não vai ter autoridade espiritual. Se nós não negássemos, se nós não conseguirmos negar nós mesmos, as nossas vontades, né, a gente não vai conseguir viver aquilo que Cristo quer. Por exemplo, ele está falando para nós, se você quer, tu tem que se negar a si mesmo. O grande problema é que eu quero ir atrás dele, após ele, sem negar a mim mesmo. Então, isso que a gente precisa ver. Se eu estou negando a mim mesmo, né, eu estou me entregando como sacrifício vivo, agradável a Deus. Então, essas situações, que é a consagração e a santificação que nós estamos falando hoje, e vamos falar agora sobre as consequências da falta de oração. Um presbítero que perde o altar torna-se um obreiro frio, sem discernimento espiritual. Um líder cansado que confunde altivismo com avivamento. Um exemplo negativo
pois transmite à igreja os mesmos espíritos de empatia. Um alvo fácil do inimigo, pois se distancia da fonte do poder e proteção. Aí vai agora uma mensagem de lembrete. O diabo não tem obreiro ocupado. Aquele cara que ele trabalha muito, o diabo não tem. Mas ele tem um obreiro que ora. Então, há aí uma diferença para a gente. Nós temos que viver uma vida de oração, de consagração. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu confesso, eu tenho que buscar mais. Eu ainda sinto falta, não só na área do ensino, mas nessa busca. Às vezes eu venho, durante vai fazer 2 anos que a gente vem orando todo dia, 11h30, à meia-noite e meia, toda quarta-feira. Por quê? A dificuldade às vezes vir na consagração durante a manhã. Então, priorizo estar ali, 11h30, meia-noite e meia, durante as quarta-feiras. Mas eu vou te falar, isso é suficiente? Não é não. Então, às vezes, a gente tenta fazer um jejum, fazer uma coisa. Mas, assim, eu sei que hoje em dia, os trabalhos, as situações, tem pessoas que trabalham com obra, e o cara está lá, pode pegar um sol quente, com fome, daqui a pouco ele cai em cima da massa, em cima do concreto, porque o corpo está ali, ele precisa se alimentar, se hidratar. A gente entende, mas a gente temos que buscar essa forma de nos consagrar a nossa mente, consagrar o nosso coração, a nossa vida, para conseguirmos ter essa vida espiritual que exige que um obreiro, que um presbítero seja reconhecido como um homem de Deus, com autoridade espiritual, cheio da unção. É aquilo que nós estamos falando. A palavra, o conhecimento, ela é ótima. Mas tudo isso, sem autoridade espiritual, se torna vazio, se torna inútil. Resultado de uma vida de oração e consagração. Um presbítero de oração é reconhecido por autoridade espiritual visível. Fala e o Espírito Santo confirma. Discernimento sobrenatural. Sabe discernir o que é carnal e o que é espiritual. É fundamental. Nós falamos sobre o poder da pentecostal, do trabalho pentecostal que vem os dons espiritual, e um dos dons mais importantes que a palavra nos mostra qual é? Dom de discernimento. Por quê? A gente precisa ter esse discernimento, porque o que é espiritual, o que é carnal. Tem coisa que é muito parecido, e se bobear, engana. Paulo quase que ele dança ali, que ele... Não, peraí. Ele voltou lá e repreendeu, por quê? Ele decidiu que era o espírito da adivinhação. Então, o espírito de discernimento, então nós precisamos ter, o obreiro tem que ser cheio para ter esse discernimento. Uma profecia que é entregue dentro da igreja, algo que é falado, então ele precisa estar ligado no que vem acontecendo. Então, essa vida no altar, pessoa cheia, família protegida, igreja fortalecida e um ministério frutífero. Esses são o resultado de uma vida, de oração e consagração. A vida de oração de Jesus, que é o nosso modelo. Jesus ele orava de madrugada, Marcos 1,35. Antes de grandes decisões, Lucas 6, 12, 13. Vai ele lá de novo. E em momento de angústia, Lucas 22, 44. Pela igreja e pelos seus discípulos, João 17. Ou seja, tudo que Jesus ele ia fazer nos momentos que ele partia para a oração. O resultado do ministério era a oração. Então ele sempre buscava estar se consagrando, se separando e consagrando a sua vida e a vida de oração. Aí agora que para aqui, agora que você deixa aqui um ponto de mensagem, de reflexão. Se o próprio Cristo priorizou a oração, quanto mais o presbítero que serve a igreja dele. Então, se Cristo ele priorizou e ele sabia que ele precisava, até mesmo chamando para orar com ele. Olha comigo, me ajuda no momento de angústia, chamando para orar com ele. E nós achamos que nós vamos passar batido. Você acha que ele vai passar batido? A gente vê muitas pessoas, às vezes, vazias, pessoas falta de oração. Porque uma coisa eu vou falar: tentação, provação, nada nos separará da angústia.
Agora, se a tentação vier, a aprovação vier, você não tiver cheio, vai te derrubar. Então, é certo uma coisa. Então, nós precisamos estar o quê? Estar cheio do Espírito Santo de Deus, estar buscando em oração e viver uma vida de oração. Desafio do presbítero. Deus procura homens de joelho dobrado, e não apenas de voz levantada. A unção ministerial não vem, a ministério não é herdada, mas é adquirida no secreto da oração. O verdadeiro presbítero é moldado nas madrugadas. Quando o altar tarde, o ministério floresce. Quando a oração cessa, o ministério seca. Então, nós precisamos entender um ministério frutífero de um presbítero da igreja é porque vive uma vida de oração. Sem oração, mesmo que ele tente, ele vai lá, dá uma levantada, 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco volta de novo, dá aquela caída, diminui a frequência, porque ele tenta dar aquela levantada, vai na empolgação, mas daqui a pouco, se não tiver uma oração que sustenta, que mantém, que ele seja contínuo. Tem pessoa que ele nunca correu, mas do jeito que ele começou, ele vai andando. Está 30 anos ali, mas ele está dele. Mas também nunca rateou, né? Vai subir o morro de sol na mesma velocidade, vai descer, desce na mesma, mas está ali por quê? Ele é constante na oração do Deus. Tem pessoa que vem, deixa comigo, pastor, tá, eu vou. Aí 3, 4 meses, pastor, não dá não. Mas eu até queria. É empolgação. É empolgação. Não é o cara que tem a vida cheia de oração. O combustível dele não foi a oração. O combustível dele foi a emoção. E a emoção, vou te falar, ela passa. Entendeu? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Acabou aquele ego. Agora eu sou o presbítero da igreja. Acabou, só vai sobrar o peso. Só o peso nas costas. Aí o cara começa a murchar, porque só ficou o peso. Aí a empolgação acabou e não tem uma vida de oração constante para manter, sim. Assim, com relação à oração também tem algum segredo, né? Porque assim, tem gente que ora 3 horas, mas passa 15 dias para poder orar de novo. Né? E a oração ela tem que ser constante, mesmo que esteja pouco. Jesus. E acrescentando a palavra do irmão, a oração, cada um tem um tipo de oração. Nosso saudoso Murilo, ele é quando o Murilo orava, a terra tremia. Então, cada um, não discordando do irmão, sim, mas, por exemplo, cada um tem um jeito de chamar a atenção do Senhor. E a oração diária. Quando você ora com o coração, com a alma, você sente o Espírito Santo de Deus ali pertinho de você. Agora, tem gente que ora muito, mas não contagia ninguém. Nós vimos aqui a irmã que levantou uma oração aqui, que foi domingo, aquela Marcilene, a esposa do Reginaldo. Você viu que oração? É a pessoa que orou com a alma. A oração ela precisa ter foco. Né? Assim, Jesus ele falou: pede e não recebe, por quê? Pedir mal. Bom, então a pessoa tem que ter foco. Às vezes sabe nem por que está orando, conversa, termina. Então, assim, tem pessoas, por exemplo, poxa, eu vou estar orando no meu trabalho. Eu preciso estar ali de joelho, dobrado na cadeira no meu trabalho, não estou eu posso estar orando, sentado. Eu posso, a minha mente estar meditando, daqui a pouco chega alguém orando. Eu nem estava ali, rapaz, eu estava em outro lugar. Eu, assim, tem momento, cara, quantas vezes eu estou falando, eu estou pilotando a moto, andando na pista, quando eu vou ver, eu já estou em casa. Eu passei por um lugar que eu nem vi que eu passei. Não que eu estou de olho fechado pilotando a moto, não, nada disso, nada de sobrenatural. O que eu estou falando é que às vezes você vem tão ligado que tu esquece, você vem andando, tu vem passando, tu está vendo o carro, tu sabe o que você está fazendo. Não estou falando que estou sendo transportado, nada de sobrenatural. Eu estou falando que a minha mente não está ali. Mas você está orando ou não está? Tá, porque é que você está ligado com Deus. Oração é o quê? Falar com Deus. Agora, um vai falar do joelho dobrado, o outro vai falar dentro do quarto. Cada um fala dentro da sua intimidade. Então, não consegue falar. Então, assim, o bom, por que Jesus fala? Tranca teu quarto, vai para dentro da tua casa. É porque você não
vai ser interrompido, você vai ter liberdade de falar. Agora, se você não tem, você fala onde é que você está. Você está sentado, tu fala, eu estou dentro do carro dirigindo, eu sou Uber, estou dirigindo o carro. Estou ali, estou ligado, estou falando com Deus, estou passando mensagem, estou olhando no GPS, mas estou falando com Deus, estou ligado. Nem sei se você está de olho fechado para estar orando. Mas a gente precisa viver constante oração, ligado certamente com Deus, pedindo discernimento. Quantas vezes eu estou indo pelo lugar, e assim, não passa por aí. Cara, vem na minha cabeça, não passa, eu vou direto pelo caminho maior e dou a volta. Vai longe. Porque assim, tu tem que estar ligado. Se você estiver ligado, tu vai no automático. Então a gente precisa estar ligado com Deus, né? Estar buscando esse discernimento, estar ligado com Ele, para a gente conseguir. Nós precisamos viver. Porque se a gente ficar vivendo a vida distraída, né? Nós estamos andando sempre ligados com Deus, que Deus está tanto nos dá livramento, está nos conectando com a gente. Então nós precisamos ter essa vida de oração, ser cheio e ser esse referencial para a nossa igreja. O presbítero é o termômetro espiritual da congregação. Se ele ora, o povo ora. Se ele consagra, o fogo desce. Se ele esfria, a igreja padece. Então, o presbítero, ele é um referencial de oração, ele é um referencial de ensino, é um referencial de ética, ele é um referencial, né, de conduta da igreja, a forma que se posta, a forma que ele se porta. Então, ele é essa referência. Texto, né, de meditação final. Tessalonicenses 5,17. Orar Sem cessar. Essa vida orar sem cessar. O que ele está falando para a gente orar sem cessar? A gente vê essa constância em oração. Sempre que puder, estar falando com Deus. Assim, tinha pessoas que, com o tempo, até se tornava chato. A pessoa até era chata. Como chato? Pastor, eu estou querendo vender a minha casa, eu tenho tal lugar. Só poderia orar para que Deus possa. Pastor, minha filha está querendo namorar, e parecia um rapaz lá. Só me ajuda em oração. As pessoas tudo pediam oração, tudo pediam orientação de Deus. Errava menos. Hoje em dia, vai no automático. Muitos frustrados. Vai no automático. Alguns princípios que as pessoas tinham, Tem consequência. Sério? Então, as pessoas tomavam algumas decisões pautadas em oração. Primeiro se orava. Tinha alguns princípios que eram ensinados para a igreja, que as pessoas adotavam aquilo e seguiam. Um dia eu estava vendo um pastor que eu gosto muito, estava seguindo ele contando que o avô dele era presbiteriano, e ele falou, o avô dele falou, vamos comigo. Então, o cara chegou e falou assim, foi o avô dele para no banco. Olha como é que é o princípio que o avô dele estava passando para ele. Aí ele chegou no banco, foi receber o dinheiro, o avô dele foi lá, botou o dinheiro, separou uma parte do dinheiro, botou no bolso, separou outra parte, botou aqui, aí falou, meu neto, tu abastece o carro, que depois eu te dou o dinheiro. Aí ele ficou assim, acabou de receber agora, botou o dinheiro numa parte, o dinheiro no bolso, você foi me dar o dinheiro. Tá bom, ele foi lá, abasteceu o carro, foi embora, ele falou que era uma Brasília, levou e botou o carro. Aí ele, depois o avô dele deu o dinheiro, ele falou, vô, mas por que você não me deu o dinheiro lá se o senhor estava com o dinheiro? Ele falou que eu não podia te dar o dinheiro antes de entregar a parte de Deus na igreja. Você está entendendo que o princípio que ele aprendeu, ele falou o seguinte, ele separou o que era de Deus, separou o que era dele, mas ele falou o seguinte, olha o que ele tinha na cabeça, que eu não poderia usar o meu antes de eu entregar o de Deus na igreja. Então, depois que ele entregou, ele colocou. Então, eu falo, as pessoas viviam alguns princípios que, mas é só religiosidade. Não, tem muitos princípios que a gente largamos para trás, que aí a gente vê que os mover, as prioridades, elas foram largando, ficando para trás. Não só esse que eu usei um exemplo, mas tem vários outros que a gente foi largando de lado.
E isso vai fazer impactando o quê? Na vida espiritual nossa, e a nossa impacta onde? Na igreja. Posso fazer uma pergunta? O que acontece? A gente aprendeu aqui, até no curso do diácono também, sobre a questão da primícia. O pastor falou sobre isso, o irmão acabou de falar sobre alguns exemplos que as pessoas tinham sobre a primícia. E aí, vamos lá. Eu, por exemplo, vamos dizer que eu ensino na quinta-feira e eu só tenho culto na igreja no domingo, tá? Eu só tenho culto na igreja no domingo. Mas naquela quinta-feira está acontecendo o seguro do meu carro, está fazendo não sei o que, entendeu? E eu tenho um monte de coisa para pagar. E aí, assim, se a gente for pensar na primícia como um todo, entendeu? Você teria que só fazer isso e as outras coisas depois que você tirasse realmente o primeiro, que era do Senhor. Entendeu? E aí, nesse caso, se você está numa ocupação diária, não tem como passar no banco, tirar o dinheiro, pelo menos para você separar o dízimo, entendeu? Você não tem naquela correria, mas tem que pagar ali, lá pelo aplicativo do banco, você consegue pagar o seu seguro, você pagar o seguro. E aí, fica como caracterizando como se eu não tirasse a primícia? Então, vamos lá. Se eu fizesse primeiro, Apesar que está um pouco fora do contexto, como eu citei um exemplo lá, ele deu uma ideia para você, o que acontece? Eu não vou falar que assim, as coisas se modernizaram, né? Aí a Bíblia fala o seguinte, nós então temos que entender. Trazei todos os tipos de oferta aonde? Trazei, né? A casa do tesouro. Ah, mas eu fiz um pix. Daqui a pouco o cara fala, mas tu fez um pix, você não trouxe, tu levou. Aí vamos começar a ter interpretações que não vão chegar em lugar nenhum. Né? Por exemplo, você sabe... Tá, eu usei como exemplo, no princípio, que aquele homem tinha de usar o dinheiro ou não. Né? Mas no momento, assim, eu particularmente, o primeiro lugar que você tem que separar o que é de Deus antes de ser fisicamente na mão é no coração. Porque você tem que ofertar, dizimar as coisas de Deus no seu coração. Porque eu vou te falar, tem muitas pessoas, talvez eu espero até que não tenha, mas dentro daqui tem muitas pessoas que ofertam e dizimam por obrigação. Tá? E aí fala, pô, mas e aí? Ele só está dando dinheiro. A oferta ele não está dando. Porque eu estava explicando sobre oferta e esmola. Sabe qual é a diferença de oferta e esmola? O que é uma esmola para você? O que acontece? Talvez eu possa entender o seguinte, o Rony, eu estou dando R$100 para o Rony. Porque eu quero ofertar, ele pregou aqui na igreja, eu quero ofertar na vida do Rony R$100. O Rony não precisa, porque o Rony é um mega empresário, o salário do Rony por 40, 50 mil reais. O Rony não quer esse dinheiro. Não quero, eu quero ofertar na tua vida, lá tu faz o que eu estou ofertando na vida. Agora o Rony está desempregado, está quebrado na raiz, está... Aí eu peguei e dei R$500 para o Rony, para ajudar o Rony. Porque o Rony está precisando. Paz de você. A palavra de esmola, ela vem dar a quem precisa. Eu estou dando porque ele precisa. Ainda que você entenda que eu ofertei R$500. Mas os R$100 que eu dei para ele, assim, ele não precisa. Por que foi a oferta? Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Então, quando eu estou entregando para Deus, eu estou ofertando a Ele. Então, quando eu dou por obrigação, igual alguém fala, não, tem que dar para a igreja, porque a igreja... tem que pagar luz, a igreja tem que fazer. Cara, nós temos que ofertar e dizimar na casa do Senhor, mas o reconhecimento do que ele fez. Não porque hora que a igreja tem necessidade, porque tem muitas pessoas que estão dando esmola na igreja e nunca se empresário talvez nunca ofertou porque não aprendeu sobre a oferta. Não vai dar para a gente entrar muito. Mas assim, eu te respondendo, se não deu tempo para você entregar e você tem que pagar o seu seguro, tem que fazer a tua compra, paga o teu seguro, paga a tua conta. O dia que você chegar lá na igreja, a tua importância que era o teu dinheiro, ela já estava separada no teu coração, antes de separar no teu bolso. Chegou lá na igreja, você entrega, pronto e acabou. Porque você não vai se arriscar. Não, poxa, roubaram meu carro, está com o seguro atrasado, mas de repente você não pagou. Eu não paguei porque só tinha culto domingo de noite e eu só ia entregar o dinheiro no domingo à noite. Aí me roubaram o carro na sexta-feira e perdi o carro. Não, você já tinha separado o dinheiro do teu coração, é só consequência. Só para ajudar.
No momento que o amado irmão falou assim, olha só, eu recebi R$ 2.000, mas eu só tenho 1.800, porque esses 200 eu tenho que devolver ao Senhor. Você já fez a sua primeira parte. Ela, sem contar que Deus ele não recebe a oferta sem antes receber o ofertante. Recusou Caim e Né? a oferta dele, né? Ele primeiro recebe o ofertante. A oferta E, consequência. Eu estou falando só para a gente também tirar uma dúvida, para não gerar, 8,5. não gerar confusão na mente dos irmãos, porque às vezes eu estou observando que ele falando está querendo cumprir o currículo. Aí a gente solta algumas coisas e aí fica meio solto. A gente tem que entender, a gente não pode confundir sacrifício com jejum. Jejum é certinho, é quadrado. É a gente deixar de se alimentar em prol de alguma coisa, em um propósito. Agora eu posso consagrar minha vida. De que maneira? É o meu sacrifício que o irmão falou. O celular, o WhatsApp está me matando. Ou deixando Deus buscar mais o Senhor. Então eu vou fazer esse sacrifício, eu vou me consagrar, evitando o meu tempo, restringindo o meu tempo de WhatsApp. Série. Entendeu? Isso aí foi o exemplo. É porque a gente soltou e aí ficou assim como jejum. Não, jejum não. Jejum é a abstinência de alimentação e bebida. Tá bom? Só para a gente não criar dúvida, como a gente está com uma classe grande, tirar uma dúvida. Ah, eu estou fazendo jejum. Qual jejum que eu estou fazendo? Não, eu desliguei meu celular e vou ficar 24 horas sem ver o celular. Isso não é jejum. Tá? Jejum é um propósito, né? Ele e Deus. É porque a intenção do jejum é afligir a alma, A libertação de uma pessoa. é enfraquecer a sua carne. É só pra gente não. Da família. Fazer um sacrifício da minha família. Senhor, é assim, assim, assim. É um propósito de Deus. Tá bom? Vamos Ele voltar. fala assim, lava a sua cabeça. Não precisa antigamente, os fariseus, né? Então, o que a gente não fala? Só para a gente voltar aqui, para conseguir se recapitular aqui. Alguma dúvida sobre o que é jejum, o que é consagração? Alguém tem alguma dúvida ainda? Não? Para a gente poder avançar? Não? Então vamos lá. O que a gente precisa? Eu usei aqui alguns exemplos de jejum, de consagração. O pastor Djalma fez algumas pontuação, ajudou a esclarecer. O Diácono Alberto falou sobre a dúvida que teve lá, também conseguiu esclarecer. Pode ficar tranquilo, descanse seu coração. Tá? O irmão Paulo também falou aqui a respeito do que é. Tranquilo. Agora vamos dar uma avançada para aquilo que eu estava falando sobre o efeito da vida de renúncia, uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de oração. Então nós vamos estar aqui falando sobre alguns irmãos nossos que não diretamente os apóstolos, né, aqueles que viveram com Jesus, mas contemporâneos, alguns de Jesus, mas vieram andando lá para cá, e alguns irmãos de algum tempo para trás, mas o efeito que esses homens fizeram, e ele dando um segredo deles, porque que vivenciaram tudo aquilo. Então nós vamos estar falando aqui. Primeiro ponto, nós vamos estar falando de Policarpo de Ermina. Contexto, discípulo direto do apóstolo João, presbítero e depois bispo da igreja de Ermina. Vida de oração. Policarpo era conhecido por orar longas horas, especialmente por toda a igreja de Cristo. Quando foi preso, pediu tempo para orar. Orou por quase 2 horas interruptas. A lição é a oração tão natural na sua vida que os seus perseguidores se comoviam. As pessoas se comoviam com a vida de oração que ele tinha. Isso aqui está, se você for ver sobre a vida dele. É Irineu Leão, presbítero e bispo sucessor de Policarpo. Ensinava que o presbítero deveria alimentar-se da oração e da palavra antes de alimentar o rebanho.
O que esse cara ensinava? Ele ensinava que o presbítero ele deveria alimentar-se da palavra e da oração antes de alimentar seu rebanho. A sua teologia valorizava a vida piedosa e a oração constante, conforme discernir a verdade contra as heresias gnósticas. A teologia gnóstica, o gnosticismo, foi um conjunto de crenças religiosas e filosóficas que surgiu no primeiro século do cristianismo, especialmente no final do século I e do século IV depois de Cristo, que procurava explicar a origem do mundo, do mal e da salvação humana por meio de conhecimentos secretos. Então ele vivia essa vida de oração e ele falava que o presbítero ele precisava orar e ler a palavra, uma forma de se alimentar antes de alimentar o rebanho. Então fica para a gente uma forma de um ensinamento, fica uma forma de nós copiarmos, se nós estamos realmente nos alimentarmos antes de oração e da palavra, antes de consagrar. Aquilo que eu estava falando, antigamente, antes de começar o culto, os obreiros estavam de joelho dobrado, orando, pedindo direção a Deus, já estava ali. Quando a igreja chegava, o altar já estava fumegando. O altar já estava aceso, porque os homens já estavam falando com Deus. E é impossível, irmão, você estar em tempo falando com Deus, orando a Deus, e já não pode pegar o microfone, você já não está incendiado, você já não está com a presença de Deus ali acesa na sua vida. Então, era a diferença que tinha. João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, pela eloquência, mas antes de tudo era um homem de oração. Passava grandes períodos de jejum e solidão, buscando a santidade. Dizia: nenhum homem pode governar a igreja de Deus sem orar mais do que fala. Uma peça. Ele, assim, a forma que ele vivia. Mas aí aquilo que eu estava falando, quando você pega para ver a igreja que esses homens dirigiam, mas lá era muito poder, mas está ligado a muita renúncia. Então ele deixou esse dizer que nenhum homem pode governar a igreja de Deus sem orar mais do que fala. Você parou para tentar dizer o que ele está falando, como é que ele enxerga que a oração ela é a parte principal da vida de um obreiro, da vida de um presbítero. Conhecer a palavra é obrigação. Nós estamos aqui estudando como conhecer a palavra. Mas isso aqui não vai servir de nada se você não tiver uma vida de oração. Então, isso aqui ele deixa para a gente. E Augustinho de Hipona, como presbítero em Hipona, antes de ser bispo, viveu em profunda consagração. Seu lema era: Senhor, fizeste-nos por ti. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Suas confissões são um verdadeiro diário de oração, E homem de intensa intercessão, dizia que a rainha da Escócia temia mais a oração do que todo o seu exército. Então esses homens viviam uma vida de oração, É que ele fala, orava em línguas pela santidade do povo. Senhor, dai-me a Escócia ou morrerei. Aqui estou falando de John Knox, foi um presbítero, foi pregador teológico reformado escocês, considerado fundador da igreja presbiteriana. Ele nasceu na Escócia por volta de 1514, faleceu em 1572. Foi originalmente sacerdote católico, notório, mas influenciado pela ideia de Martinho Lutero. Calvino converteu-se à fé reformada. Esses homens, que a gente pode parar para ver, homens católicos, que se levantavam contra aquelas teses da igreja não poder, a indigência, tem que ser salvo pelo que você pudesse pagar, pelas suas obras, E eles se levantaram contra homens que às vezes estavam dispostos, homens que você vê foram queimados, foram jogados em fogueira. Tu para ler a história dele, mas eram homens que estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. Homens que se levantaram contra a religião, e vocês sabem que naquela época
levantava contra estava sujeito à morte. Eles estavam, então, homens que foram dispostos a se levantar contra aquele sistema. Para quê? Para que a Bíblia voltasse a ser pregada da forma que era. Então, não era para você entender que as pessoas iam ser salvas por aquilo que você pode pagar. Tem um dizer que, se eu não me engano, acho que era o tesoureiro-chefe do Papa, ele tinha um discurso que, no momento que a sua oferta, para dizer assim, cai no cofre, a alma levanta do purgatório. Era o que ele ia pregando e as pessoas iam pagando. Então, essas pessoas se revoltaram contra esse sistema e foram contra, mas muitos deles morreram. Mas estão dispostos a morrer. Hoje em dia, às vezes, não estão dispostos nem a vir à igreja. Mas as pessoas viviam a vida de oração porque eles estavam dispostos a morrer pela palavra. E às vezes nós não estamos dispostos nem a vir à igreja, depois estamos muito cansados e nós não queremos viver essa disposição de pessoa que vai morar tão perto da igreja. Mas não chegou 8 horas. E chegou 8 horas, mas veio no culto, veio buscar. Passando tem John Wesley, que também foi fantástico, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre Charles Finney. Esse eu gostaria de falar, falei sobre alguns, nós vamos falar um pouquinho sobre esse camarada de Deus. E ele deixa um relato, que eu vou frisar aqui, então, agora que eu não deixo de deixar esse relato, que era um dos segredos que ele deixa no seu livro, na sua história. Ele deixou um segredo. Qual era o segredo do ministério dele? Eu vou falar sobre o ministério dele um pouco. Um homem comum, irmão. Era um homem, Charles Finney, era um homem comum. Um homem igual o pastor Djalma, um homem igual o irmão José, o irmão Adaro, o irmão Alain. Um homem normal, não foi nenhum um apóstolo, que estava ali. Não, irmão. Um homem normal. Mas qual foi o segredo? Vamos lá. Charles Finney nasceu em 1792, faleceu em 1875. Avivamento americano. Antes de cada culto, passava horas e orações e lágrimas. Seu auxiliar, Daniel Nash, era conhecido como presbítero da intercessão. Presbítero de quê? Intercessão. Orando em segredo durante as cruzadas. Ambos criam que o sucesso do ministério dependia da consagração. Os dois entendiam que o sucesso das cruzadas que eles faziam pelos Estados Unidos estava não no momento que eles subiam nos altares para começar. Eles sabiam que o segredo daquele momento que estava ali, que acontecia, estava no momento que eles estavam em secreto em oração. Exemplo do presbítero de oração e consagração. Charles Finney, o presbítero Daniel Nash, contexto histórico. Nos Estados Unidos, experimentou grande mover espiritual conhecido como o segundo grande avivamento. Nesse período, Charles Finney, advogado, convertido ao evangelho, tornou-se um dos mais influentes evangelistas da América. Por trás de sua poderosa campanha estava um homem quase desconhecido, o presbítero Daniel Nash, conhecido como Pai Nash, que sustentava o ministério de Finney em oração e consagração. Ele vai deixando a gente entender, vocês vão entender quem é esse cara, e ele vai falando onde é que estava o segredo dele. Ele fala que o segredo dele não estava nele, ele estava no intercessor. Daniel Nash era um presbítero da igreja congregacional em Nova York. Ele, ao ser chamado para apoiar Finney, decidiu dedicar-se exclusivamente à intercessão. Ele não aparecia nos púlpitos, mas chegava antes das campanhas e passava dias trancado em oração e jejum com os outros intercessores. Finney relatou que, ao chegar na cidade, já encontrava os céus abertos e os corações quebrantados pela oração de Deus. Você está entendendo que, assim, a vez o cara ele tem, mas a intercessão, quando ele chegava na cidade, ele já conseguia encontrar a atmosfera, irmão, ele já consegue enxergar os céus abertos. Às vezes, por que você entende que às vezes a pessoa, a palavra prega, o cara prega e fala, e as pessoas, nada, aí fala assim, mas nenhuma alma, tem alguma coisa errada.
problema todo não está na palavra, o problema todo é que assim, as potestades, né, os principados que estão sobre aquele local estão ali impedindo que as pessoas estão. Então esses homens entravam em jejum, mas passavam dias. Falando sobre isso aí, eu li um livro uma vez sobre o Daniel da fé. Fala que homens eles entravam para dentro do mato mesmo e ficavam dias em jejum e oração. E quando eles saíam, eles pregavam assim no meio da rua, nas praças. Milhares de pessoas se convertiam ao Senhor e saiu pegando fogo. Então, por que Deus queria isso aí? Tem um segredo também aí desse rapaz. Hoje, as pessoas querem ser vistas. O camarada sobe num monte, ele sobe com o celular na mão fazendo selfie. Eu, no meu modo de ver, ele pode passar 10 noites lá em cima, mas a oração dele não vai ter muito efeito, não. Assim, o que acontece? Existem coisas que você faz. Tem gente que só quer aparecer. Existem coisas que você faz que você pode até mostrar que está sendo feito para incentivar outros a fazer. Isso. Bom, mas assim, eu tenho que ter muito cuidado para mim não querer mostrar o que eu estou fazendo para mostrar quem eu sou. Aí vai começar Acabou a oração do cara. É aquilo que as pessoas falam. Uma crítica, talvez ela se levanta mais do que um elogio. Dependendo para quem eu estou criticando, você pode receber e reagir em cima daquela crítica. Talvez o elogio vai te criar um ego, você não sou um cara, vai preceder a tua queda. Mas a gente tem que tomar cuidado. Realmente tem pessoas que vão para algum lugar, nada contra quem vai lá. Não, você vem cá orar comigo, trabalho, ok. Mas tem pessoas que realmente gostam de falar que ora. Eu não preciso chegar aqui e falar que eu oro 12 horas, eu oro 36 horas. Então você vê que o segredo do cara, esse homem quase nem do púlpito ia. Qual é o dever dele? Não, mas fala aí que você sem aulas aí, mas eu estava ali atrás orando. Não precisa, irmão. Deus está vendo. E outra coisa, quem está falando dele não é ele. É ele que está falando. É esse cara que passava horas lá dentro orando. Quando eu chegava na cidade, ele já estava lá orando, já estava fácil, eu só pregava. Então, vamos começar a falar aqui. Antes que eu pregasse, o irmão Nácio já havia trabalhado espiritualmente, orava, sentia que Deus havia repreendido. Enquanto eu subia no púlpito, subia e o céu já estava cooperando. As lições espirituais do exemplo de Nácio. O presbítero intercessor é o alicerce invisível do avivamento. Ele não busca visibilidade, é o que nós estávamos falando, mas busca resultados espirituais. Oração perseverante antecede o poder no púlpito. Finney dizia que sem a intercessão de Nácio, pouco ou nada teria acontecido. Consagração é mais do que rito, é separação total para Deus. Nácio viveu afastado de honras e cargos, escolhendo um lugar secreto como seu ministério principal. E aqui ele está falando. Frutos de um ministério de oração. Milhares de pessoas se converteram durante a campanha de Finney. Muitas cidades registraram avivamento duradouro em mudanças sociais e profundas, como fechamento de tabernas, reconciliação familiares. Após a morte de Nash, em 1831, Finney afirmou: nunca mais experimentou o mesmo nível de poder espiritual, reconhecendo o papel crucial daquele pedido de intercessor. Você entende que, mesmo se você pesquisar quem é Charles Finney, o que ele fez, nós vamos estar falando aqui mais um pouco, mas ele reconhece assim, depois da morte desse intercessor, desse presbítero que acompanhava ele, ele nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi da mesma forma. Mas por que não? O Deus não é o mesmo. O pregador não era o mesmo. Mas a intercessão daquele homem que vivia aquela vida de oração fazia toda a diferença no trabalho. Vocês estão entendendo que o trabalho de espiritual, de consagração e de oração nosso, ele pode fazer toda a diferença nas vidas das pessoas que entram
porta da nossa igreja. E às vezes a gente reclama, as pessoas não mudam, as pessoas não aceitam, não permanecem. Mas vamos experimentar, viver essa vida de oração, de consagração, de renúncia, e fazer prova com Deus. Você acha que vai? Quem acha que vai ter mudança? Quem acha que não vai? Tem alguém que acha que não vai? Você vê que no momento que esse homem morre, o cara sentiu o ministério dele. Por quê? Por que ele sentiu? Porque é espiritual, tinha um homem que intercedia. Então, essas pessoas que intercedem fazem a diferença. E o presbítero é chamado para fazer a diferença na igreja. Então, nós temos que entender que nós precisamos ser diferentes, precisamos renunciar, precisamos ser consagrados a Deus. O que é ser consagrado a Deus? Separado para Ele. Aplicação do presbítero contemporâneo. Por exemplo, Daniel Nash mostra que o presbítero não é apenas um administrador da igreja, mas um sacerdote intercessor. Seu maior impacto não é o microfone, mas o joelho dobrado. Cada congregação precisa de presbítero que carregue o altar de oração com o coração do ministério. A oração eficaz do justo pode muito nos seus efeitos. Tiago 5,16. Então, nós precisamos ser esse presbítero. E agora fala, ele era uma pessoa diferenciada, não. Um anjo escolheu ele diferenciadamente. Não. O segredo dele estava onde? Ele está falando. Qual é o segredo dele? Tempo de renúncia, tempo de consagração, tempo de oração, e fazia todo efeito. E humildade. Sim, e outra coisa. O pastor falou aí, dos irmãos esqueceu de falar meu nome. Não vou orar mais não. Porque O homem senão vivia tá atrás dos bastidores. Enquanto ele estava orando, tinha um pregando. Quem aparecia? Estava pregando. Quando ele parou de orar porque morreu, o outro sentiu. Não estou falando que ele não fala que parou de ter algo, mas ele sentiu esse impacto na vida dele. Meu irmão, às vezes, não sei se você já sentiu, às vezes tem que você vai pregar, parece que tá fácil. Assim, tudo que tu fala, né? Tu levanta até a mão, a igreja está glorificando. Porque está fácil. A oração, a igreja está fácil. Mas não sei quem é que vai dirigir um culto ou pregou que assim parece que você está molhado, você chega. Você sente aquele peso, já sentiu o peso? Nem glória a Deus, né? É porque é essa batalha espiritual que os intercessores que eles sentiam, que eles entravam antes, derrubavam toda a potestade, já chegavam, a cidade já estava tranquila. Né? Aqui vamos falar aqui, almas alcançadas, falando aqui sobre almas alcançadas por grandioso filho. Um dos maiores e impressionantes historiadores da história moderna, o documento, né, confiável da história dele, o avivalista de 1972 a 85, história, é resultado do seu ministério. Durante 40 anos do seu ministério ativo, Finney pregou por mais de 80 cidades. Historiadores e biólogos relatam que entre 250 a 500 mil pessoas se converteram genuinamente por meio de suas campanhas de pregação. Quantas mil pessoas, irmão? 500 mil pessoas. 500 mil pessoas. O homem pregava, cidades se convertiam. Em algumas cidades, em Rochas, de 1830 a 1831, mais de 100 mil pessoas foram salvas em poucos meses, segundo os registros da igreja e jornais da época. As cidades que o filho pregava sofriam transformações sociais. Prisões se esvaziavam. Tavernas e bares fechavam. Empresários juízes relatavam mudanças morais e éticas em suas comunidades. Em Rochas, eles falam que os empresários eles falavam que o comportamento dos seus operários mudaram. Tudo flui, tudo vai bem. Mudaram. As cadeias diminuíram, porque a parte ética, social, as pessoas mudaram. Porque não é que a gente vai falar que
tudo é demônio. Mas, irmãos, se nós estivermos ligados, tem muitas coisas que acontecem, que vem acontecendo, são operações malignas que vai tomando conta. Então, a cidade, aquela cidade, as pessoas começaram a ver mudança no comportamento das pessoas da cidade. Mas por causa de quê? O evangelho entrou através de cruzadas evangelísticas. Hoje em dia, se o pastor convocar a gente para estar na praça, no culto do ar livre, de 200 pessoas, se tiver 30 ou 20, damos graças a Deus. Damos graças a Deus. Nós temos dificuldade hoje, esse fervor, essa vontade de ganhar alma. Hoje em dia, as pessoas muito mal estão se preocupando com a alma da sua família. Estou preocupando com meus filhos, tá? E muito mal. Então, assim, esse amor que essas pessoas tinham em sacrificar, em jejuar, média de conversão por ano, se tomarmos um intervalo de 40 anos, moderadamente são 400 almas salvas em média diária, ou seja, 830 almas por mês ao longo de 4 décadas de ministério. A média de almas que esse homem ganhava, 830 almas por mês. Hã? Esse Daniel Nash, O Daniel Nash era o presbítero de oração de Charles Finney. Charles Finney era o evangelista, avivalista que fazia cruzada para fora. Então, o que eu estou tentando dizer, por que eu estou pegando esses homens? Porque eram homens comuns. Não, agora está falando, qual era a função de Finney? Advogado. Temos Davi que é advogado. A diferença dele, ele resolveu viver a vida nas cruzadas, pregando o evangelho. E eu vou te falar, página de vocês, não gosto de ver americanos pregar. Não gosto. A forma que eles pregam, assim, não... Mas o problema todo não é a forma de eles pregarem. Nós temos brasileiros aqui que pregam uma mensagem, poxa, se você se impacta para a forma que eles pregam. Mas a diferença daqui não é a forma que o cara pregava, não. É a unção que ele trazia e a oração que estava nos intercessores dele. Que ele relata. Então, a média de conversão, o segredo do sucesso espiritual. Filho, o presbítero Daniel Nash acreditava que o êxito da pregação pública depende do altar secreto de oração. O êxito da pregação pública depende do altar secreto de oração. Está no livro de Finney, Memória de Finney, capítulo 8, esse dizer. Ele dedicava dias de jejum e intercessão antes da campanha. Ele nunca anunciava o local da próxima cruzada até que Deus desse testemunho no coração em oração. Ou seja, ele saía de um lugar para onde é a próxima. Só depois que Deus falava que eles iam para aquela cidade. Eram homens que viviam. Hoje em dia, já está lá na internet a programação, porque já convidaram, já fizeram até o depósito. Já fizeram até o depósito na metade do valor que está para pegar. Então, esses homens faziam por amor às almas. Então, o segredo estava pelas almas, não é pelo dinheiro que ele trazia. E eu te falo, talvez, se fosse hoje, vou fazer um trabalho com esse cara no Maracanãzinho, vou pagar X, vou cobrar entrada, vou pegar patrocínio. Então as pessoas já estavam focadas no conta primeira. Esses homens nem revelavam para onde ir. Só depois que Deus direcionava para onde eu vou. Para qual cidade eu vou. Não, eu esperava em oração para saber para qual cidade eu vou pregar. Então, conclusão. Finney não foi apenas um evangelista de multidões, mas um intercessor, pregador avivado, e a força do seu ministério estava na consagração, na oração persistente. O presbítero que deseja ver frutos semelhantes precisa cultivar a mesma comunhão com Deus. Quando o obreiro ora, Deus trabalha. Esse dizer é de Charles Finney. Quando nós queremos ver os mesmos frutos que ele fez, não tem como não
não fazer a vida que ele fez. Aí volta lá atrás, como nós lemos, Jesus falou o quê? Quem quer vir após mim, faz o quê? Venha-se a si mesmo. O grande caso é que muitos estão querendo ir atrás de Jesus sem negar-se a si mesmo. Estão querendo ganhar mais, não querendo largar nada. Entendeu? Se bobear, tem gente que até acha que é até melhor um pouquinho que Jesus. Prega, acho que até um pouco melhor, mais um pouco eloquente. Né? Então, se bobear, o cara vai falar que até ganhou mais alma que ele. Então, hoje em dia, a gente precisa, né, termos esse cuidado. Então, nós temos que saber para que nós fomos chamados. Nós precisamos ter esse referencial. Irmão, eu sei, no século XXI, a vida que a gente leva, a correria que a gente leva, conseguir viver essa vida, né, é complicado. Mas a gente precisamos encontrar tempo para nos separarmos para Deus. Dá para melhorar. Eu acho que cada dia a gente pode, poxa, vamos ver essa brecha aqui, eu vou ajudar a tampar. Antes de tampar, né, para nós aqui, antes de nós começarmos a tampar as brechas da igreja, se nós começarmos a tampar nós, já vai refletir bastante na igreja. Tá? Se a gente tampar nossa, já vai refletir na igreja. Depois que a nossa estiver tampada, a gente vai conseguir tampar bastante coisa na igreja. A gente vai ser esse referencial. A igreja olhar para a gente, quando estivermos orando, não desfazendo do outro, não desfazendo do outro, mas vocês, não sei se vocês já viram, quando está numa fila de oração, que às vezes tem algumas pessoas que fazem assim, vai no outro, vocês já viram ou não? Mas você acha que eles fazem isso por quê? Mas tudo bem, a oração é Deus que vai resolver. Eu sei que é Deus que vai resolver. Eu sei que é Deus que vai resolver. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A vida de oração e consagração de obreiro, ela faz muitas coisas. Ela tem muita diferença. Não só para as pessoas que estão vendo, mas Deus, ele atende a oração dos justos, irmão. Deus atende a oração dos justos. Então, eu vou desse aqui, mas por que eu vou desse? Porque eu estou vendo que ele vive uma vida de consagração. Quando ele fala, eu vejo Deus, eu vejo a autoridade espiritual na vida dele. Eu vejo ele como uma coluna moral da igreja, eu vejo ele como uma coluna espiritual, eu vejo que ele é ético, porque a Bíblia fala que não pode uma fonte jorrar dois tipos de água. Jorra? Não. Então não pode ser um cara que está falando de Deus agora, daqui a pouco ele está falando do pastor, está falando do irmão, e o irmão passa aquele não vou. Porque ele deixou de ser ético. Ele está jorrando dois tipos de água da mesma fonte, aí o cara vê, por isso que vai no outro, vou naquele ali, porque eu vejo Deus na vida dele. A igreja precisa ver Deus na nossa vida. E às vezes é uma pessoa bem simplesinha. A pessoa desesperada na sua casa, quando ela sai, ela fala, vizinho, vou na casa daquele homem, bater lá, fulano, socorre, o que foi? Não, minha filha está lá em casa passando mal, está desesperada, ninguém, não sei o que aconteceu, vai lá, ora por ela. Vai bater aonde? Porra, aí nada? Camarada aí, eu passo aí, a casa dele é uma brigalhada danada, é uma bagunça danada, não vai. Então, assim, nós precisamos ser esse referencial, nós precisamos ser vistos pela igreja como homens de Deus, né? E o céu, mais do que a igreja também nos vê como esse homem de Deus, o céu, ele precisa nos ver como esse referencial de Deus aqui na terra. Você falou aí para a nossa brecha primeiro. Eu acho que se nós tamparmos a nossa brecha primeiro, a igreja seria outra. Totalmente diferente. Quando a nossa brecha primeiro, a igreja seria outra. Com certeza. É o que eu estava falando. Se nós conseguirmos tampar as nossas, a igreja já ia refletir muito na igreja. Muito. Porque, irmão, estou falando nós, é o que eu falo de mim. Eu preciso tampar as minhas brechas. Agora, se vocês julgam que não tem, amém. Então ajuda a tampar da igreja logo. Mas eu preciso tampar as minhas. Preciso tampar as minhas. Preciso ajudar a tampar as minhas na minha casa. Eu preciso tampar muitas brechas. E oro para que Deus ele venha nos ajudar
brecha, porque o que acontece? No momento que a nossa casa, nós conseguimos refletir realmente isso que a palavra nos espera que nós sejamos, não tem como não refletir na igreja. Não tem como esconder uma lâmpada acesa no meio do altar, que ela vai clarear, né? Ela vai clarear, não tem como acender uma lamparina no meio da escuridão, não tem jeito, ela vai clarear. Aonde está escuro, ela vai clarear. Não tem como. Agora, se tu colocar ela no lugar baixo, ainda que esteja ali, ela não vai clarear. Então, nós precisamos. Que horas tem aí, Rony? Me ajuda aí. 9:05. 9:05. Só apenas matar essa parte aqui, a gente vamos ter que fazer uma provazinha hoje. E fora da provazinha, nós vamos ter um questionáriozinho. Eu preciso que vocês me ajudem com esse questionário. Respondam. Questionário tranquilo, é pessoal, tá? Não tem nada a ver com a matéria. É um questionário pessoal que marca sim ou não, marca a resposta que você vê. Para uns já estão exercendo, outros não, mas vai me ajudar na direção que a gente precisa fazer aqui. Então vamos lá. Antes disso, Martim Lutero. Oi? Essa fonte biográfica para a gente estar ensinando, porque tem tudo que eu consigo guardar na cabeça. E se a gente tiver essa fontezinha aí. Tá, depois eu ver se eu consigo pegar todas as folhas, porque tem folha que é muita coisa. Na aula passada eu fiz um levantamento de 40 folhas. Se você for ver, aí assim, claro que eu não passo as 40 folhas de estudo que eu faço para poder dar aula de uma hora e pouca, são uma folha e meia que é a apostila de vocês. Assim, eu faço estudo em 40 folhas, eu resumo 40 folhas do que eu vou falar. Por exemplo, hoje aqui dou umas 10, 12 folhas, que está aqui, 12 páginas, né? 12 páginas. Para falar de uma folha e meia. Até dá para fazer isso para vocês, porque são algumas coisas. Então, nem tudo que eu estou falando aqui, eu falo. Às vezes, dependendo do que surge, eu falo. Dependendo do que ela nem fala, passo por ela. Entendeu? Mas vamos dar só uma passada, mas depois eu arrumo para vocês. Vamos dar só uma passada aqui. Para a gente conseguir dar uma entendida aqui. Martim Lutero, como buscava a salvação pelas almas? No contexto espiritual da Idade Média, do século V ao século XV, década de cerca de 1000 anos, a Igreja do Ocidente, a católica romana, dominava toda a vida religiosa da Europa. A salvação não era ensinada como um dom gratuito da graça de Deus, mas como algo que deveria ser conquistado com obras, pertinências e sacramentos. O sistema da salvação vigente era o seguinte: como é que funcionava para ser salvo antigamente? O batismo apagava o pecado original. A confissão e a pertinência restaurava a graça após o pecado. A missa era vista como um sacrifício contínuo de Cristo necessário para manter a comunhão. As indulgências, documentos que garantiam o perdão parcial ou total de penas de pecado mediante apagamento de boas obras. O purgatório, doutrina criada para purificar as almas antes de entrar no céu, caso não estivesse completamente santa. Assim, a salvação era entendida como um processo administrativo pela Igreja e não como um ato de fé pessoal em Cristo. Vocês começam a entender como é que era esse período de 1000 anos que ficou sendo pregado o Evangelho, que chegava dessa forma que as pessoas tinham para ser salvas. Os pregadores, antes da reforma, mesmo em meio à escuridão espiritual, Deus levantou homens e movimentos de avivamentos que apontavam a volta da Bíblia e a graça. Os pais da igreja, os monges reformados, Agostinho de Hipona, do 534, já ensinavam que o homem é salvo somente pela graça de Deus. Mesmo aqueles homens que estavam lá, que eram católicos, se levantavam contra e falavam que já ensinava que o homem é salvo somente pela graça de Deus. Mas as doutrinas foram distorcidas séculos depois, conseguiram apagar o que ele vinha pregando. Bernardo de Claraval pregava que Cristo é tudo o que precisamos, embora ainda dentro do sistema católico. Ele pregava que Cristo era somente o que precisava. Movimento pré-reforma. Líder valdense pregava que o arrependimento e a salvação pela fé em Cristo
traduzia a Bíblia para o inglês e pregava que a autoridade suprema é a Escritura, não o Papa. Para quem conhece um pouco da Igreja Católica, você sabe que o Papa, quando ele está sentado no trono dele, algumas coisas que ele fala e ele escreve, determina, a Igreja Católica entende que é uma doutrina. Então, esse homem se levanta naquela época e pregava que, ou seja, tudo que ele está falando, que não está escrito na palavra, não respeitem, não atendem, que ele não tem, é só a Bíblia. Então, esses homens davam, irmão, que tinha retaliação. Não pensa que é diferente de eu pregar o Evangelho na praça e ficar falando. Era fogueira, irmão. Era crucificado, era morto, sumiam com pessoas, e não tinha WhatsApp, não tinha Facebook para denunciar, matou, sumiu, acabou. Então, homens que tinham que dar a cara, viviam vida de oração para levantar, para pregar o Evangelho. E quem levantava? Deus levantava esses homens para poder ficar levantando, porque senão as pessoas viviam meio em uma escuridão. Denunciava a verdade. Pastor da manhã inspirou que pregava a salvação pela fé e denunciava as vendas de indulgência que foi queimado vivo. Queimaram o cara vivo. O cara foi falar, param de pagar para ser salvo, porque isso aí é mentira. Param. Isso é errado, a palavra não tem salvação pelo que você tacaram fogo nele. Então, o que eu estou falando, são pessoas que davam uma vida pelo Evangelho. Pessoas que viviam vida pela palavra da Santa Palavra da Escritura. Então, hoje, nós precisamos do que? Nos levantarmos. Hoje nós estamos dispostos a vir à igreja. As pessoas estavam dispostas a morrer, ser queimadas vivo. E nós também não estamos dispostos a levantar, chegar aqui num culto, participar, levanta, não levanta, levanta a mão, não está cansado, fica em pé, não fica, vamos dobrar o joelho, não ora, não quer nada, a pessoa se passou de uma coisa que está ficando feio. A igreja ainda não entendeu o que é uma bênção apostólica. 9h10, 9h15, você vê obreiro, já vi obreiro, domingo, 10 para as 9, 10 para as 9, o camarada vai lá, pega a Bíblia, bota debaixo, 10 para as 9, e vai embora sem uma bênção apostólica. Ele não está nem aí. Bom, 10 minutos não vai fazer diferença, tu vai dormir mais cedo, dormir mais 10 minutos, espera. Então, assim, as pessoas não... E eu já vi visitante não crente priorizar, falar assim, eu só vou depois da vez. Eu não vi ainda. Oi? A igreja falou, por favor, só sai do culto, porque dá a bênção apostólica. Então, tem que ver os obreiros da nossa igreja. Só sai depois que tem a bênção apostólica. O beijo lá. Então, como sai? Mas você sabe por que sai? Mas sai porque ele ainda não entendeu o que é. É por isso que eu saio. Eu não dou valor. Por que você não dá valor? Porque você ainda não entendeu. Por que os nossos filhos, às vezes pedem alguma coisa assim, pai, tu me dá um iPhone? Dependendo da idade que ele tem, aí ele não sabe que o telefone vale 3 mil, 4 mil. Aí ele chuta, ele pede, porque ele não tem noção de valor. Por que você está tentando falar? Às vezes tem pessoa que ele sai, sabe o que ele sai? Porque às vezes ele não entende qual é o valor de uma bênção apostólica. Ele não sabe o que é uma proteção de Deus sobre a vida dele. Então ele sai e vai embora. Para ele tanto faz, é só uma despedida. Então, está nem aí, porque ele ainda não entendeu o que é. Então, cabe a igreja também dar ensino, irmão. Por exemplo, eu já cheguei época, que quando a igreja estava de pé, lendo a palavra introdutória, está em pé, se entra, fica do lado de fora. Mas eu cansei de meu dedo pegar e entrar. Mas por que ele entra? Irmão, nem sempre eu vou falar que é desobediência. Eu acho que às vezes é mais falta de ensino do que obediência. É mais assim a falta. Mas então, cabe a gente para o que, irmão? É assim, assado, não faça isso. É dar ensino, dar explicação. Porque mais. Então tem pessoas que saem antes da vez, tem outros que entram no meio está em pé, na palavra doutora. Chegou atrasado, irmão? Agora espera. Quando
orar sentado. Agora tu espera. Então, são costumes que assim, as pessoas não aprenderam, não respeitam, chegam. Mas isso tudo eu acho que é ensinamento. O costume, quando já fez o pastor aqui, ó, os pedidos Existe. A grande curso aí, Deus já tornou a igreja, e o Deus que falar para a igreja, a partir de agora, não, só sai depois do dia do pastor. E a pessoa sair, ele está saindo ciente que está saindo, porque ele é coisa dele. Às vezes, só para concluir aqui, não é nem... É um mau costume mesmo, né? Se tornou vício. A gente observa, por exemplo, domingo agora, o culto, o pregador terminou 9 horas. 9 horas já estava... 5 para as 9 ele estava fazendo apelo. Mas teve gente que foi embora 10 para as 9, 5 para as 9. Entendeu? O culto já estava terminando e o cara mesmo sabendo que o culto estava terminando, pô, não vai passar. Pô. O preletor está fazendo já está fazendo um apelo 5 para as 9, esse culto vai terminar 9 horas, 9h02, 9h05. Mas mesmo assim, o cara... E era pregador de fora, né? Entendeu? Então, é vício. De casa, isso é um tema. Essa atitude pode ser também, foi uma pergunta no caso, pode ser também uma falta de ética horária no culto, porque muitas das vezes, eu vou citar um exemplo. Meu pai, ele trabalhou na China lá, meu pai saía 2 horas da madrugada para ir trabalhar. Meu pai limitava o horário dele. Então, quando dava 9 horas, ele saía da igreja, porque era um caminho até em casa, até chegar em casa, trocar de roupa, tomar um banho e deitar, ele daqui a pouquinho lá levantando para poder ir trabalhar. Aí, quando tudo passava de 9 horas, ele não ficava para poder receber a bênção. Entendeu? Aí, isso que eu estou falando. Às vezes, tem pessoas que se limitam a isso. Eu, por exemplo, fui ovelha de um pastor, que esse pastor, se desse 9 horas da noite, o grupo não estava terminando, ele chamava todo mundo de público e dava desculpas pouco. Porque o culto terminava 9 horas em ponto. Também quando dava 7 horas, ele estava começando se tivesse uma pessoa no período. Então, assim, Entendeu? vamos lá, nós estamos falando aqui, no caso a gente está falando aqui de pessoas que saem antes das 9. Mas, irmão, se nós vamos abrir o leque, vamos lá, nós estamos falando de poder pentecostal. Tem um momento em que a igreja está, ou tem alguém profetizando, Deus está falando, ó, igreja, está falando, tomando alguém para você, falando para a igreja, e a gente conversando, batendo papo. Quem está falando? Deus, aí, as pessoas estão faltando um nível de reverência das pessoas hoje enorme. O pregador está pregando, tem pessoa com zap, está passando mensagem, está olhando, está rindo. Aí você vê que a pessoa vem e está até rindo. E você olha assim, meu Deus. E assim, então, assim, às vezes quando eu falo, se você, cara, o que você vê e faz aqui? Fica em casa. Fica em casa, irmão. Você vai trabalhar mesmo. Mas assim, a questão de horário, não cortando, porque senão nós vamos passar para o nosso horário aqui, eu não quero passar, só para me fechar. Sim. Você falou de vivência apostólica, também a questão da libertação da bênção da cabeça. Tem gente que chega a um ponto e pega a bênção do pedido. Ele não sabe o que é abençoar e não sabe o que é receber. Então, assim, se vocês olharem a apostila, lá no final nós vamos ter aula de cerimônia, né? Nós vamos simular aqui uma Santa Ceia, nós vamos celebrar uma Santa Ceia entre nós. Aí nós vamos poder perguntar, mas isso aqui, por que disso? Por que daquilo? Detalhes de todas as coisas que nós sabemos, né? Quando Paulo está falando, não tem nada a ver com a ceia que nós estamos celebrando aqui embaixo. Nossa, é simbólico. Mas nós vamos distinguir, tá? Por que a Assembleia de Deus adotou aquilo ali? Hoje tem igrejas que adotaram o cálice já vem em cima, né? Pronto ali, o vinho está ali, tranquilo. Tem cada igreja que tem, nós vamos distinguir tudo. A bênção apostólica é uma imposição de mão, é a penetração da bênção, de receber a bênção, de petrar a bênção. Nós vamos passar todo esse processo. Nós vamos ter uma aula por aula. Aí nós vamos pegar esses detalhes aí nós vamos poder matar nossas dúvidas. Se eu só fechar aqui, o sistema de indulgência antes de 1517, pouco antes de Lutero, o Papa Leão V autorizou a venda de indulgência para arrecadar fundo para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. O pregador John Tesel
representantes do Papa diziam a frase como: assim que a moeda cai no cofre, a alma salta no purgatório. Foi esse escândalo espiritual e comercial que motivou Martinho Lutero a escrever os 95 teses. Né? O segmento do Evangelho redescoberto. Como Lutero escreveu e descobriu a verdade bíblica em Romanos 1,17, o justo vive pela fé. A partir daí, o povo mudou de obras por fé. Mediadores humanos para Cristo como único mediador. Sacrifício contínuo para o único sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ou seja, ele foi tirando o que a igreja pregava. O que ela pregava? Obras, né? Trocou por fé. Mediadores humanos para Cristo como único mediador. Sacrifício contínuo para o sacrifício único perfeito de Jesus. E antes de Lutero, a salvação de almas era buscada através de ritos religiosos, pagamentos de indulgência e remédios de pessoas. Mas após a reforma, o mundo descobriu que a salvação é pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Né? Só para a gente encerrarmos aqui. A salvação não vem de nós. Ela não vem de nada que nós podemos fazer. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Mas cabe pastor Djalma, presbítero Pedro, presbítero Adário, presbítero Davi, evangelista Mateus, todos nós que estamos aqui, levarmos essas boas novas, se levantarmos da mesma forma que Martinho Lutero se levantou contra aquilo que vinha, e outros que foram queimados, outros que nós falamos como Daniel Nash, que passavam horas orando, jejuando, se consagrando, para que almas fossem alcançadas, que a parte espiritual fosse quebrantada, né? que a potestade, o ambiente, o local já chegavam quando a mensagem ia ser pregada, já estavam. Por que nós não podemos também, no domingo, ter um culto? Eu vou tirar um período de consagração para que o pregador, o pastor Djalma, vai pregar. Não é quando eu for pregar, vou orar por ele, quando eu vou pregar, então eu preciso. Não, mas hoje quem vai pregar é o pastor Djalma. E quando o pastor Djalma for pregar, que a palavra que ele for direcionar à igreja, que ele possa receber, pessoas possam ser quebrantadas, almas possam ser resgatadas. Então eu preciso ter esse foco. Se todos nós tivermos esse foco, a igreja vai ver mudança. Então nós precisamos ter essa postura de mudança. Então é o que eu espero. Eu vou estar encerrando a aula nesse período. Não deu para todo mundo falar, vou acabar um pouquinho mais cedo mesmo, porque tem a prova, depois da prova tem esse questionáriozinho que eu peço que vocês façam, para a gente poder. Às vezes vai dar 2h30 da manhã, eu estou corrigindo prova ainda não. Se eu não gosto de deixar caô do dia que vai somando, aí durante a semana já tem outra coisa para diminuir. Ficou na frente aí, eu fiquei ainda ofendido. Estava comentando com a pessoa, mas o culto aqui melhorou muito. Depois que não exaltamos o irmão, depois que Deus honrou o irmão, tá? Eu creio que o irmão hoje é coordenador administrativo, então muitas coisas melhoraram. O culto melhorou, as liturgias dos cultos, entendeu? Nós tivemos uma ceia aqui domingo, irmão, pelo amor de Deus. Só não sentiu a presença de quem estava morto. A nave da igreja, irmão, foi uma glória. Então, isso que o irmão está fazendo, irmão, tá? Isso aqui incentiva. Amanhã depois, alguém aqui pode ser um dirigente de congregação, da mesma forma que Deus usou o varão aqui, usou outras pessoas, pode usar vocês também para dar um crescimento na igreja. A igreja precisa disso, irmão. Os irmãos precisam ter, não é só os irmãos, são obreiros. Os obreiros eu vi do Ministério de Madureira, irmãos. Lá de Cordovil. Eu vim de lá. Então, eu quero, né, isso aqui para nós, irmãos, é um aprendizado. Eu estou me sentindo
gente acha, só porque você conhece a Bíblia, né? Conhece um pouquinho da Bíblia, a gente acha que a gente sabe tudo, não. Está sempre aprendendo. Só uma verdade prática, enquanto o presbiteriano prepara para a prova, vamos colocar aqui em prática aqui daquilo que o presbiteriano falou, né?